vivendo com persistência e ousadia. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Obrigado pela honra que tem o Senhor de ministrar a palavra da Tua graça, Pai. Declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, para esta última reforma protestante. Pela Tua graça, sou o que sou. Usa-me e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Vamos ao estudo da palavra para a glória de Deus. O nosso livro, o livro que nós estamos estudando, o tema é Barro nas Mãos do Oleiro. Chegamos hoje a esse tema, vivendo com persistência, e desde a primeira aula nós estamos mostrando a condição do barro. Temos que reconhecer que a nossa carne vem desse barro. Eclesiastes 12:7, não está aí, está na minha mente, no meu coração. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volte ao pó e o espírito para Deus. Paulo fala aos coríntios que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, que esta corruptibilidade um dia vai ser revestida em incorruptibilidade. Ele diz: nem todos morreremos, mas todos transformados seremos. Olha que coisa linda, né? E aí ele está citando, claro, o arrebatamento da igreja, quando fala aos coríntios. Mas nós vemos entendendo isso. Na semana passada nós falamos sobre a questão do barro nas mãos do oleiro, de uma maneira mais enfática, e mostramos a forma de tratamento, e como chegávamos a um ponto então de sermos o que? Um vaso de honra, vaso de glória, colocado em destaque. E hoje a gente entra nesse subtema, vivendo com persistência e ousadia. Marcos capítulo 4, versículo 36 em diante. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendendo o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa rotina de enfrentar o dia a dia, é essa analogia que se faz com esse barquinho, que hoje, acreditem, o barquinho hoje somos nós. Cada vida, cada um de nós é como se fosse um barquinho. Se nós vivermos a graça de Deus, nós somos um barquinho. A tempestade é o mundo à nossa volta, e o Cristo aparentemente adormecido. Colossenses 1:27, Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Uma vez eu disse para um dos meus sobrinhos, nós estávamos no almoço, e naquele tempo eu estava começando aqui no ministério, estava começando, e vou te falar, pouca experiência ainda na graça de Deus. Não que as coisas hoje estejam muito mais fáceis, não, talvez até mais difíceis na rotina diária, mas eu é que ainda era pouco experimentado. Eu estava ali me lamentando um pouco, mas teve uma hora, naquele almoço, que quem pagou foi meu sobrinho. Naquele dia eu não tinha dinheiro para pagar nem o almoço. Eu disse para ele: Cláudio, o mar está muito agitado. Eu vou dizer para você como eu me sinto hoje. Nosso apóstolo estava pregando naquela época, e esse era o texto base. Eu me lembrei na hora, aquilo me trouxe para o eixo espiritual.
E graças a Deus eu parei de reclamar. E hoje, graças a Deus, os meus sobrinhos, a minha família, têm visto como eu vivo, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu disse naquele dia para ele, uma coisa eu posso garantir para você: o mar está agitado, eu estou aqui com você, mas eu não sei nem que rumo vai tomar esse barco. Eu me sinto rodando, eu me sinto assim, na carne, eu falei para ele. Mas eu também me sinto numa segurança, porque eu sei que nesse barquinho está Jesus. Jesus está em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Então uma coisa eu sei, esse barco não afunda. Então você está entendendo a classe de segurança? Você está entendendo o que a gente tem que pensar diariamente, com a nossa rotina diária, e observar que por mais contrárias que sejam as condições climáticas, as águas agitadas, os ventos fortes, os rios transbordando, o que quer que seja, vale o que Jesus disse. É que o nosso tempo, nossa vontade, o nosso desejo, o nosso imediatismo da carne, a nossa impaciência, ela faz da tormenta uma coisa muito mais forte, se nós ficarmos desatentos à força que nós temos em nós, que é o próprio Cristo. E aí no versículo, aqui depois que o apóstolo comenta sobre essas questões, né, da rotina, e do comportamento dos discípulos negativos, conforme mostra o texto, Jesus chamando a atenção na página 20, ele diz assim: eis aí uma narrativa singular que ilustra o que tem acontecido com todos os povos, homens, nações, subitamente em meio à rotina do dia a dia, uma repentina tempestade acontece. A rotina, o estar vivo, o permanecer vivo, humanamente falando, já é difícil. Espiritualmente falando, para a carne, impossível. É por isso que você vê tantas pessoas espiritualmente naufragando. A palavra diz isso. A palavra diz: vão apostatar da fé, naufragam na fé, enfraquecem na fé, espírito adormecido. Paulo fala que as pessoas participam da ceia do Senhor, e nem nesse momento de grande comunhão, que é quando se você relembra a morte e a ressurreição de Cristo, a pessoa não examina-se a si mesma, não entende a graça de Deus, e não diz: espera aí, eu preciso ajustar a minha vida àquilo que Deus diz, e não aquilo que a minha carne, que o mundo, que o diabo, que o mistério da iniquidade, que as forças contrárias dizem. Que a rotina, que é totalmente contrária, diz. E ele diz: ó, não são poucos. São poucos entre vós os que dormem. Esse dormir é estar apático, é estar improdutivo, é estar neutralizado nas suas forças espirituais. Paulo também fala aos Coríntios: é salvo, mas como pelo fogo. Está ligado às coisas deste mundo, às coisas corruptíveis, à madeira, à palha, ao feno, muitas vezes lutando, remando com a força da carne. Ao invés, por que os discípulos não falaram logo com Jesus? Jesus não estava ali? Sem desespero, sem gritar, chegar: Senhor, o que a gente tem que fazer? Porque o tempo está virando. Porque eles só se lembraram, o problema é esse também. Você vai remando, vai agitando, e vai tentando, e vai fazendo uma força. Tem pessoas agora correndo para lá e para cá, se fatigando, se cansando, comprando remédios atrás de remédios, indo a um médico, vai a outro médico. Se você tem um médico de confiança, você tem um médico. Se você tem 2 médicos de confiança, você não tem nenhum médico. Porque cada um vai dizer uma coisa. Aí você vai ficar numa dúvida tremenda. Então,
São coisas para você pensar. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. O teu primeiro médico tem que ser Jesus. Jesus. E tudo que você fizer, até quando você for um médico, se você veio à igreja primeiro, para depois decidir se ir ao médico, você fez muito bem, porque até o médico você vai escolher o médico certo. Você não vai ter dúvida. Quando você está consciente, quando você perguntou, quando você ouviu Deus, quiçá você vai sair daqui, ou você que está pela internet, receba a cura. Deus pode. Não vai nem precisar ir ao médico mais, ou quando chegar ao médico, o médico vai ficar surpreso. Ele vai dizer, ué, quem é este? Que até os ventos lhe obedecem. Quem é? Os médicos vão ficar maravilhados. Isso pode acontecer. Mas tem gente agora que foi para o banco pedir empréstimo. Você veio para cá. Quando você sair daqui, pode receber uma notícia. Pode olhar o seu saldo bancário e ter lá uma grata surpresa. Pode puxar uma gaveta que há muito tempo você não mexia. Vai arrumar as coisas na sua casa. Pode aparecer dinheiro lá, meu irmão. Estou falando, não anotei, Deus está mandando dizer. Vou dar uma arrumada lá hoje. Irmãos, e todos ficarão maravilhados. Mas às vezes, será que precisa esperar tanto tempo? Tanta agitação, tanto vendaval, irmão, ao primeiro sinal de vendaval, lembre-se que Cristo está em você. Anota aí, Efésios 3:20. Anota porque é bom. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você está pedindo ou pensando? É infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Aí tem o último segredo desse versículo de Efésios 3:20, que está na minha mente e no meu coração, não está nem no telão, nem aqui no telepronto. Ele diz assim, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o Espírito que habita em nós, conforme aquele que está aparentemente dormindo no nosso barquinho. Mas as pessoas se distraem, sabe como é que é? E não esquecem que tem que ter persistência e ousadia, viver com persistência e ousadia naquilo que Jesus falou. Para a graça de Deus, está nas 14 epístolas. É o filtro da Bíblia Sagrada. O Cristo ressuscitado e glorificado chamou o apóstolo Paulo e revelou a graça. Não é desconsiderar o restante da Bíblia. É entender toda a Bíblia como um celeiro da graça de Deus que foi revelada nas 14 epístolas, ou que foi revelado nas 14 epístolas. Entendeu? É isso. Sequer a Bíblia tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia é o Testamento. A Bíblia é o manual de vida do crente. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a palavra. A Bíblia é a água que besunta o barro. É a palavra de Deus que vale. Jesus tinha dito, nós vamos passar para o outro lado, e adormeceu. Às vezes é intrigante e instigante o que eu vou falar agora. Deixa Deus dormir, meu irmão. Mas o salmista disse que não dormita o guarda de Israel. Ele estava falando do guarda de Israel como uma analogia dos cuidados de Deus conosco. Aparentemente ele está dormindo, mas ele não está desligado do que ele falou. Deus está descansando das suas obras. O Cristo em nós, a esperança da glória, quanto mais nós obedecermos o que ele disse, mais descanso a ele nós vamos dar. Vai lá em Hebreus capítulo 4, que você vai ver Paulo explicando isso, no capítulo 4 de Hebreus, ele está dizendo, se
Se você descansar das suas obras, aquele também descansou das suas obras no 7º dia. Deus descansou das suas obras, está tudo feito. Consumou na cruz do Calvário, promulgou através do apóstolo Paulo, entra na área do direito, né? O da carne nem revogou a lei, ele cumpriu, e quando ele chegou ao apóstolo Paulo, ele revogou a lei totalmente, promulgou a graça e colocou a graça em funcionamento através das 14 epístolas. Operosidade, plenitude da bênção de Cristo, e por aí vai. E aí o apóstolo aqui na página 24, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: e o tentador fica rodeando as mentes, procurando nelas incutir desânimo, frustração, descrença. Ele atiça, ele provoca os ventos, e a tempestade da incredulidade se desencadeia. Ele diz: o maravilhoso é sermos capazes de enxergar Jesus em meio ao fragor da tormenta, e constatamos que Ele está em plena tempestade, pronto a socorrer-nos. Quer ver Jesus? Agora, quer ver Jesus? Feche os olhos, olhe para dentro de você. Quer colocar a mão em Jesus? Coloque a mão no seu peito. Ele está dentro de você, Ele habita em você, você é templo do Espírito Santo. Quer se submeter ao mundo espiritual? Coloque a mão direita no seu peito, que é a mão da autoridade, tenha contato com Jesus, e coloque a mão esquerda para cima, em sinal de submissão ao trono da graça. A melhor conexão. Mão direita no coração, que é a mão da autoridade, reconhecendo que Cristo está em mim. A mão esquerda levantada em direção ao trono da graça, onde eu imagino que seja uma área que o homem não domina. Falamos disso nas aulas anteriores, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E aí você começa a reagir a tudo isso aqui, meu amado. Você reage com visão, coragem, persistência, ousadia e determinação. Para enxergar essa realidade, irmãos, para enxergar essa verdade, só através da graça de Deus, só através das 14 epístolas. É o próprio apóstolo Pedro que fala isso. Se você for lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18, você vai ver Pedro se rendendo a Paulo. Ele diz coisas difíceis de entender, que Paulo fala nas suas epístolas. Essas coisas que vão, sabe, que norteiam a vida daqueles que vivem santa e piedosamente. E ele explica como é que isso funciona no versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui na página 25, o apóstolo fala assim, ao meditar, depois dele dizer aqui no finalzinho, ele fala, é de se estranhar que Jesus, estando ali vivo, visível no barco, eles tivessem sido acometidos de tanto terror. São sentimentos que o povo, né, vai se deixando levar, a humanidade. Ele diz um espírito de medo, de delian. O apóstolo vem narrando e mostrando algumas questões humanas que vão nos levando ao ponto do pavor. Aqui na página 26 ele diz, olha, esse medo, esse receio, essa expressão no grego chama phobos, que é de fobia, vem da fobia, é o desespero, é o descontrole. Pavor ou terror chega a paralisar a pessoa, ela fica cega, fica tonta. Entende? Então, a covardia, a intimidação, o pavor e o temor da carne, o temor de você chegar a um ponto que você diz, teve um pensador que disse, nada vale a pena se a alma é pequena. A alma pequena no nosso contexto aqui é aquele que fica desatento, que fica sem a sua segurança em Deus. Jesus em João 16:33, ele disse, no mundo passais por aflições. Ele fala da rotina do mundo. É aquela alma, o ânimos, é a nossa base estrutural
das nossas emoções, sabe? É aquela que Freud disse um dia, há uma região abissal, reserva, é uma reserva do lixo que nós produzimos com a nossa mente o dia todo, com a nossa negatividade. Ele disse, mas tem de bom ânimo, quer dizer, não, você não pode ter alma pequena, tenha uma alma estribada na minha palavra, nas minhas promessas. Tem cristão aí que fica até depressivo, entendeu? E a depressão leva ao desespero, ao pavor, à fobia e à morte. Tem muito crente aí com morte prematura por depressão, porque deixou a alma ficar pequena. Não pode ter cristão de alma pequena. O cristão tem que ser alma grande, alma cheia. Eu gostava de um corinho que dizia, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, anjo de vitória, eu vou morar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Agora na graça, tenho gozo celeste, prazer em viver, a minha alma está cheia de paz. Eu já estou vendo o céu, já estou vivendo o céu, um hino de vitória, já estou vivendo o céu, porque você ativa. A palavra diz, assentado nas regiões celestiais, você ativa o jardim do Éden aqui na terra, você ativa a Canaã aqui na terra, você ativa a graça de Deus, que tudo isso simbolizava aqui na terra, você ativa a comunhão perfeita com Deus, você ativa a plenitude da bênção de Cristo. E você não fica, bispo, você não recebe hoje rajadas o tempo todo, de todo lado e por onde às vezes eu menos imaginava, só que muito mais rapidamente eu estou me lembrando de que o Cristo, que está descansando das suas obras no meu barquinho, quanto mais você viver a graça, mais ele vai poder dormir no seu barquinho. E as pessoas vão dizer, falam assim, não é que Jesus está dormindo no barquinho dele? Deixa Deus descansar, meu irmão. Para de ser um pedinte da graça de Deus e seja um agradecido pela graça. Entende? Quem pede, repete. Quem agradece, engrandece, evolui. Você tem um chamado a evoluir. Assista a reciclagem sexta-feira, que vai ser esse tema. Evoluir. Quem não evolui, não vai. Toda sexta, às 10 horas da noite, nós temos a reciclagem ministerial, que eu faço, né, da minha casa, graças a Deus, é uma bênção. Evoluir será o tema. Se você não evolui, você não vai evoluir. Vem dessa ligação, dessa semântica, tem tudo a ver. Evolução, ação, agir, oração. Tem gente que ora só pedindo. Tem que orar agradecendo, porque o que você vai pedir, Jesus já tem. Aliás, melhor e inimaginável ao que você poderia pensar ou pedir, conforme o seu poder que opera no nosso barquinho. Efésios 3:20, versão revista atualizada e com a permissão do Espírito Santo, com versão estendida. Pronto, vamos lá, versão estendida e atualizada, Bispo Daniel Anacleto de Oliveira. Que ousadia, né? Teria gente que ia falar, esse bispo está se achando. Irmãos, isso não é soberba, isso é segurança. Sou o que sou pela graça de Deus, ousadia. Está aqui, olha, vivendo com persistência e ousadia. Me dá coragem para poder falar assim com você. Não é soberba. O Bispo Fê, lá de São Paulo, é que gosta disso, quando eu digo, não é soberba, é segurança. Segurança. Chegamos aqui à página 29, o apóstolo usa
1 João capítulo 4, versículo 18, ele diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então ele diz que em Deus não existe medo. Antes, quando você está perfeito em Deus, trazendo para essa vertente, claro, o texto, isso no direito a gente chama de interpretação extensiva, ele diz que você lança fora o medo. Por quê? Porque você confia. Você confia. Agora, se você não lança fora o medo, ele diz que o medo vai produzir o tormento, que é o descontrole, que é o desespero, que é a fobia, tudo isso que a gente já falou aqui. Ele diz, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquele que teme com a carne, com a holística humana, com aquilo que é o palpável, com aquilo que são as rotinas, as tendências naturais de viver, que não é nada fácil, é até mais difícil que nascer. E aí ele usa depois 1 Coríntios capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz, como esse amor, ele se comporta, né? Quando Paulo trata aí sobre o amor de Deus, ele diz, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele está falando que quem está nesta visão, vive a sua vida desse jeito. Eu faria uma remissão, não está aí não, mas eu faria uma remissão com Salmos, capítulo 37, do versículo 1 a 5. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui, só para concluir, me dê 5 minutos, a gente termina. Hoje são 5 mesmo, não vão ser os 5 de pregador, que se transformam em 15, igual semana passada. Mas Salmo 37, do 1 ao 5, diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, estou lendo o Salmo 37, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deus é o quê? Amor, amor, amor. Deus, amor. Estão vendo aqui? Então aqui está o grande segredo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu barquinho ao Senhor, trazendo para hoje, né? Só me diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Disse o salmista. Eu vou dizer agora com a versão revista atualizada e estendida. Olha aí, boa, hein? Versão revista atualizada e estendida, Daniel Anacleto de Oliveira. Entrega o teu barquinho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele já fez. E ainda vou melhorar aí, porque o infinitamente mais Ele já fez. Olha, no tempo do salmista era o mais Ele fará. Na graça, olha como a coisa cresce. Coloca uma remissão aí em Romanos 5, do 14 ao 17, sei lá, pode ir até o 19 também, que você vai ver isso. Agora não vai dar tempo de eu ler tantos textos que me vêm à mente, mas Paulo diz aos romanos que pelo pecado de Adão nós ficamos limitados, traduzindo com a minha palavra, ele diz pela graça, ele diz muito mais agora, pela graça, muito mais agora, abundância, nós vamos reinar em vida. Então eu posso dizer, entrega o teu barquinho ao Senhor, ou seja, reconheça que o Senhor está no teu barquinho, entrega o teu barquinho ao Senhor, confia nele, porque o mais, Ele já fez, o infinitamente mais, o muito mais agora, a plenitude da bênção de Cristo. Entrega o teu barquinho ao Senhor, confia nele, o infinitamente mais, Ele já fez.
terceira de Daniel 57, Bíblia revista, atualizada e estendida, versão, né? Olindina, hoje, vamos escrever uma Bíblia, né? Briba, vamos escrever uma briba, nem sei falar como aquele pregador fala, mas vamos lá. Então, aqui na página ainda 31, ele diz, não é cor, posição social, cultura, inteligência, poder econômico, que fazem a diferença entre os homens, mas o ter ou não ter Cristo no coração, né? No barquinho. Estou lendo a página 31, palavras do apóstolo Miguel Ângelo. O barco vai inevitável para o fundo, roubando-nos essa vida em abundância que eu acabei de falar. Então, irmãos, ele diz, sim, ainda haja doenças, mesmo aquelas que o simples nome é uma condenação, ainda que as lutas, perseguições, incompreensões venham sobre nós, como vagas imensas, lembremos que Cristo está no barco, e quando Cristo está no barco, ó maravilha, tudo vai bem. Nós precisamos então, essa imagem vai nortear nossos estudos daqui para frente, na semana que vem é Eu Posso, né, o tema, e vai nortear essa imagem que eu mandei hoje para o Joás, visão, repita comigo, visão, coragem, persistência, ousadia e determinação. Assim seja, assim disse o Senhor. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, graça e paz, amém. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa terça-feira maravilhosa. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que dizem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Aleluia! Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.